galera, pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma viagem até os incríveis anos 60. Foram anos realmente incríveis, né? Foi um ano em que o cinema, as artes, a música, houve revoluções harmônicas, revoluções cinematográficas, né? Revoluções na forma de enxergar a própria arte. Os anos 60 realmente tem, como se diz, tem verdadeiros tesouros escondidos. Alguns mal compreendidos, que é o caso desse filme que nós vamos falar agora. Estou falando de Zabriskie Point, lançado em fevereiro de 1970 por um diretor italiano chamado Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni, ele tem vários filmes fantásticos. Pode-se ver que nessa época em que ele lançou Zabriskie Point, ele tinha fechado um contrato com a MGM e eram 3 filmes que ele tinha que fazer, né? A MGM, todo mundo sabe, é a Metro Goldwyn Mayer, é aquela do leão, né? Então o Antonioni, com esse contrato, era tipo uma obrigação, ele teria que entregar 3 filmes. E esses 3 filmes são a sequência Blow Up, que no Brasil ficou traduzido como Depois daquele Beijo, que daqui uns dias nós vamos falar sobre esse filme, é fantástico, Blow Up. O segundo foi o Zabriskie Point, que é esse que eu estou dizendo agora, e o terceiro foi The Passenger, de 1975, e nós também vamos falar sobre esse filme. Interessantíssimos. E voltando na nossa película de hoje, que é Zabriskie Point, o filme ele tem uma temática assim, voltada exatamente como se fosse, eu não vou dizer uma homenagem ao movimento da contracultura que rolava, que era muito forte na época, né? Lembrando que em 1970, quando se dizia contracultura, eu acredito que é como se fosse um sonho que já tivesse ruindo, pode-se dizer, né? É como se você tomasse uma bebida e passasse alguns minutos, o efeito passasse. É uma coisa parecida com isso. Porque essa ideologia, essa ideia, esse sonho da contracultura, ele durou muito pouco, foi questão de alguns anos. É o famoso sonho hippie, né? De liberdade, né? De tentativa de quebra de paradigmas. Isso é contracultura. E o filme Zabriskie Point, eles tentam mexer em várias áreas, né, do nosso cotidiano, desse mundo capitalista, principalmente nessa ideia do consumo exacerbado, dessa coisa de passar por cima da questão humana, porque na verdade Zabriskie Point era o nome de um lago que tinha na região do deserto do Vale da Morte, então eles queriam destruir esse lago para poder fazer uma represa. Então, na verdade, o filme quis fazer uma espécie de crítica, né? Eles colocam lá um estudante que estava participando de uma passeata e do nada esse estudante ele atira num policial, mas não se tem certeza se foi o tiro que esse estudante deu, que foi realmente a bala que pegou no policial. Tudo bem, esse estudante se vê numa questão difícil, ele acaba fugindo, esse estudante ele acaba roubando, eu ia dizer sequestrando um avião, mas na realidade ele rouba um avião no aeroporto de Hawthorne, né? Então, isso aí, o que acontece? Quando ele alça voo nesse avião, ele vai no rumo do deserto do Vale da Morte, correto? E na Califórnia. E aí ele vê lá embaixo um Buick. Buick é um carro antigão, se não me engano o Buick é de 1950. Quem é que estava dirigindo o Buick? Uma moça, uma secretária, exatamente, a secretária do milionário, que era o chefão, que estava coordenando toda a destruição do lago Zabriskie Point. Então, o cara lá, o estudante fugindo no avião, ele começa a dar rasantes em cima desse carro, onde estava a secretária. Aí começa uma espécie de namoro. A gente sente ali uma sequência meio que querendo dar uma ideia psicodélica, né, de um momento mágico, correto? E aquelas paisagens tudo limpas, né, do deserto, em volta naquelas estradas americanas, aquelas verdadeiras highways.
enormes, né, infinitas. E aí a gente sente ali uma ideia psicodélica. Aí começa uma espécie de namoro, ele no avião e ela no carro. Aí depois ele pousa o avião no deserto, eles vão lá naqueles barzinhos que tem naquelas estradas, aqueles barzinhos de estrada americano, e eles acabam se, como é que se diz, se enamorando. E aí os dois passam a andar nesse carro antigo. E essa moça, ela acaba levando esse rapaz para uma casa, como é que eu vou explicar? Uma casa toda equipada. Seria uma casa tecnologicamente toda automatizada. Por exemplo, se você abre uma porta com um botão, tudo, né, uma coisa tecnologicamente diferenciada. É onde estava o milionário, que na verdade era amante dessa secretária. Mas ao conversar com o rapaz passa para ela essas ideias libertárias, essa coisa toda, né? De um mundo livre, anticapitalista, bobagem, aquelas ideias hippies. Desculpa, mas o mundo é diferente. Então vamos continuar. Na verdade a gente está aqui só ilustrando o próprio andamento das coisas, né? Apenas uma ilustração. Mas tudo bem, vamos voltar à realidade. Aqui, voltando ao filme. Após esse namoro, após toda essa questão dessas filmagens psicodélicas e tudo, ocorre uma cena que ficou, como é que se diz, que marcou esse filme e fez com que esse filme tivesse dificuldades de ser lançado, que é uma cena orgiática, quando a moça e o rapaz estão no deserto, nas areias do deserto fazendo amor, cria-se uma coisa ilusória, como se fosse uma coisa translúcida, né, como se tivesse milhares de pessoas em volta fazendo uma espécie de orgia. Se não me engano, é um teatro, né? Essas pessoas que fizeram essa cena, elas eram de um teatro, na época, de um teatro que realmente fazia uma espécie de cena orgiática. Eu esqueci o nome desse grupo de teatro agora, no momento, vocês me desculpem. Então, o filme Zabriskie Point, na verdade, ele teve muitas baixas, porque gastou-se 7 milhões para fazer esse filme, e o Antonioni já vinha gravando as cenas do filme Zabriskie Point desde 1966, há 5 anos atrás. O filme levou quase 6 anos para ficar completo, e na verdade teve como é que se diz, um prejuízo muito grande de bilheteria, gastou-se 7 milhões e se arrecadou 900 mil dólares. A gente percebe aí que foi para a MGM, né, para Metro Goldwyn Mayer, foi uma pancada no saco, né? Mas ficou mais difícil ainda para o mestre Michelangelo Antonioni, porque era um cara digno de grandes obras, né? As pessoas não estavam acostumadas a ver ele se enveredar por um filme de tão baixo, não vou dizer orçamento, mas de tão baixa aceitação. Zabriskie Point, ele tem dois lados. Ele tem o lado histórico. O Zabriskie Point, ele tenta resgatar essa ideia da contracultura. Ao mesmo tempo, ele coloca um grande diretor na sua confecção e ele se torna um filme cult. Mesmo na época, ele sendo um filme de baixa bilheteria, o Zabriskie Point hoje ele é cultuado. Ele é cultuado como um filme que data de um momento, certo? E uma outra parte interessante do filme Zabriskie Point é a sequência, né? A sequência da explosão da casa onde moravam os milionários, que eles estavam se reunindo lá para poder fazer a reunião, para poder destruir para poder destruir o lago, para poder construir a represa. E no momento que os empresários estão em reunião, essa secretária, ela dá uma passeada pela casa, e é nesse momento que a gente vê que a casa é tecnologicamente toda equipada. É fantástico essa cena. E aí ela sai, ela volta para o Buick, né, com o namorado, e ela e o namorado já haviam esquematizado de que eles iriam colocar bombas, né, nos porões da casa para que matasse todo mundo. A cena, quando ela está assim de longe, olhando para a casa, e a casa começa a explodir em câmera lenta, aquela música que toca ali é uma música de Richard Wright, o tecladista do Pink Floyd. A música, na época que Richard Wright compôs, se chamou The Violence Sequence. The Violence Sequence. Só que o Antonioni, ele mudou a música para Com Number 51.
né? The Time is Gone, né? Infelizmente, o Roger Waters achou isso uma afronta, não é isso? O Roger Waters detestou o fato de ele ter mudado o nome da música. E essa música criada por Richard Wright, chamada The Violent Sequence, que ela é tocada exatamente no momento em que a casa explode e que os pedaços da casa começam a flutuar no ar em forma de câmera lenta. É uma cena fantástica, psicodélica, altamente psicodélica. O filme compensa por essa cena. Por essa cena o filme compensa. Vale a pena. Então, assim, vale a pena ver, conferir essa cena. Então, gente, o Roger Waters na época ficou chateado, o Antonioni trocou o nome da música, né? Não sei por qual cargas d'água, né? Por quais razões ele fez isso, não sei, sei lá. Então, essa mesma música criada por Richard Wright, muitos anos depois, o álbum The Dark Side of the Moon, ele foi relançado com takes. Takes são pedaços que não entraram no original, e aí entrou essa sequência, The Violent Sequence, correto? Mas com o nome de Us and Them. Eu entendo que já existe a música Us and Them no álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd de 1973. Eu já entendo que essa música já existe, já está lá. Mas, não sei por qual razão, ela é chamada de Us and Them na nova no novo lançamento de The Dark Side of the Moon, com os takes que ficaram de fora na época. Não sei explicar isso direito. É assim que é. Então, finalizando, o filme Zabriskie Point, de certa forma, ele tem uma ligação muito forte com a história do rock, né? Muito forte mesmo. Porque nessa trilha sonora, não só do Pink Floyd, mas tinha músicas também daquele rapaz lá, do Roy Orbison, se não me engano, aquela música So Young, né? Tinha músicas do guitarrista do Grateful Dead, aquele camarada lá, o Jerry Garcia, né? E músicas da própria banda, do próprio Grateful Dead também. Tinha músicas também daquela outra banda, acho que se não me engano é Young Bloods, né? Tem uma música do Rolling Stones, alguma coisa Silver, né? É alguma coisa Silver. Por incrível que pareça, essa música do Rolling Stones, ela não fez parte do disco. Muito estranho. Está no filme, mas não faz parte do disco que foi lançado na época. Não sei a razão, mas vale a pena conferir. Zabriskie Point, 1970.